pessoal, o nome da pesquisa, né, que na verdade ainda está sendo realizada, ainda está acontecendo, esse aqui, aprimoramento da flexibilidade cognitiva entre sujeitos no espectro do autismo. A ideia dessa pesquisa surgiu no final do doutorado, né, porque no doutorado nós avaliamos crianças do laboratório da professora Fernanda do espectro do autismo em linguagem. Utilizamos também o protocolo de entrevista com os pais, que é o ADIR, não sei se vocês já ouviram falar, que é um protocolo que avalia os déficits nas 3 áreas principais que indicam atraso no autismo, né, se houver algum problema, como a linguagem, a qualidade das interações sociais e o leque de interesses restrito, comportamentos estereotipados. E avaliamos também as crianças num outro instrumento que eu utilizei na minha pesquisa de mestrado para avaliar crianças do desenvolvimento típico, que foi uma prova de consciência sintática. Então, depois dessas avaliações no doutorado, foi possível verificar que existia sempre uma habilidade que acabava permeando essas dificuldades que foram encontradas nas crianças, né? E essa habilidade era justamente a flexibilidade cognitiva. E, na verdade, a gente só se deu conta disso na hora que a gente olhou os dados e começou a fazer a discussão com base em alguns autores. E aí a gente percebeu que parecia para mim que a flexibilidade, a falta de flexibilidade cognitiva sempre estava no meio daqueles resultados, né? E aí, por causa disso, surgiu então essa ideia de pensar em uma pesquisa em que a gente pudesse primeiro avaliar as crianças em flexibilidade cognitiva, para depois intervir com algumas atividades para o desenvolvimento ou o refinamento dessa habilidade de flexibilidade cognitiva. Então, no primeiro momento da pesquisa, nós pedimos uma bolsa do CNPq, eu até deveria ter colocado aqui, esqueci, né, de mencionar o nome do CNPq, que financiou a bolsa durante um ano, né? E nesse primeiro ano, foi um ano justamente que a gente fez a pré-intervenção, que seria então só avaliar as crianças no primeiro momento, e essa avaliação das crianças foi justamente avaliando a flexibilidade cognitiva por meio de um teste, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse aqui, o Wisconsin, é um teste de cartas, que avalia funções executivas, flexibilidade cognitiva, né? Então, nós avaliamos as crianças nisso, utilizamos o mesmo protocolo que foi utilizado no doutorado, entrevistando os pais para avaliar as dificuldades das crianças nas 3 áreas, né, envolvidas no autismo, a comunicação, interesses restritos e também a questão da linguagem. E também utilizamos um outro teste, que é o Raven, que eu falo Raven, a maioria fala Raven, tudo bem? Que é um teste de inteligência não verbal. Então é um teste que é de fácil aplicação, né, porque é um teste que não é muito longo, não é muito demorado. É um teste que não implica nenhum conteúdo verbal, então não tem nenhum viés cultural, né? E preserva as crianças que tenham dificuldade em linguagem e que tenham uma inteligência preservada. Então, na verdade, assim, a questão da linguagem não atrapalharia os resultados desse teste, que é um teste de inteligência não verbal. Então, nós utilizamos esse teste também. E os objetivos do trabalho, da pesquisa, eram justamente avaliar esse desenvolvimento atual dos sujeitos, como eu já falei, né, em comunicação e interação social e padrões de comportamento por meio daquele protocolo que a gente utiliza com os pais, que é o ADIR, a inteligência não verbal, como eu falei, por meio do Raven, e a flexibilidade cognitiva por meio desse teste aqui, que é o Wisconsin, certo? E objetivos específicos, então, a partir dessa testagem inicial, a ideia, a primeira que nós tínhamos, era dividir o grupo em um grupo experimental e um outro grupo que seria o grupo controle. Dentro do grupo experimental, nós dividiríamos esse grupo em 2, para fazer dois tipos de intervenção diferentes, e manteríamos o grupo controle só com testagem no início do experimento e ao final, depois, na retestagem, para a gente fazer a comparação entre os grupos controle e experimental. O que ocorre, né, é que quando a gente lida com as crianças com autismo, a situação é um pouco complicada, porque nem sempre as crianças estão disponíveis para serem testadas. Tem também a questão de algumas crianças que iniciaram a pesquisa e depois saíram do laboratório. E aí, no final, conversando com a professora Fernanda, nós decidimos, então, eliminar essa questão do controle, e hoje a gente tem um outro delineamento, que a gente tem, na verdade, um
grande grupo, que é um grupo experimental, e a gente vai dividir esse grupo em dois, com dois tipos de intervenção diferentes que eu já vou explicar para vocês, né? E aí depois a gente compara esses grupos com eles próprios, né? No início do experimento, antes, como eles estavam, e depois, no final. E a nossa ideia, como objetivo, então, era depois da implementação dessas atividades, para o refinamento e o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva, seria observar se houve ganhos significativos em todas as áreas nas quais elas foram avaliadas, tanto na questão da flexibilidade cognitiva quanto nas outras também, na comunicação, na interação social e no leque de interesses e comportamentos estereotipados. Tá? Então, o método, no início, nós tínhamos uma ideia de avaliar muito mais crianças, de incluir muito mais crianças, mas no final nós conseguimos, com a ajuda também das terapeutas do laboratório, avaliar 33 crianças e adolescentes diagnosticados dentro do espectro. Dessas 33 crianças, 9 acabaram sendo desligadas da pesquisa por razões diferentes, né? Algumas porque saíram do laboratório, desistiram, outras porque a gente percebeu que não poderiam ser mais testadas, que não tinham essa disponibilidade. Então, agora nós, nesse momento, a gente tem 24 crianças no total. Né? E aí, né, nessa fase de pré-intervenção, nós usamos o DIDA, como eu falei, o Raven e o Wisconsin. O Wisconsin é um teste que ele avalia a flexibilidade cognitiva pelo seguinte: na verdade, a gente disponibiliza para a criança 4 cartas diferentes, né, que tem figuras geométricas, em cores diferentes e números diferentes também. Então, existem 4 regras que elas poderiam observar para, por exemplo, cumprir a tarefa do teste, que é justamente combinar a carta com aquela que elas acham que pode combinar. Então, elas poderiam observar, por exemplo, a questão da figura em si, ou do número, ou da cor. São 3, na verdade, 3 regras. E aí, o teste ele tem um manual que indica para o examinador qual é a regra que está sendo utilizada para elas acertarem ou errarem. Então, vamos imaginar que a regra inicial seja cor, que não será cor, acho que é cor. E aí, se elas, por exemplo, combinarem com essa aqui, eu digo que está certo. Se elas combinarem com essa aqui, eu digo que está errado. E depois de várias tentativas, elas observam qual é a regra que está valendo. Se é cor, se é forma, se é número. Né? Depois que elas tiverem 10 acertos consecutivos, a gente muda a regra sem avisar. Aí a gente passa de cor, por exemplo, para forma. E aí a gente só diz, então, que está certo e que está errado. Então elas precisam ter uma certa flexibilidade cognitiva para entender que a regra mudou e se adequar e adaptar à nova regra. Né? O que a gente costuma esperar em crianças que têm um comprometimento da flexibilidade cognitiva é uma perseveração nas respostas, que foi uma coisa que foi observada também nessa amostra de crianças que a gente testou, de 24 crianças. Bom, então já falei que dos 33, 24 ficaram, né, e serão divididos em 2 grupos experimentais na fase de intervenção. Então, o grupo experimental, um grupo de crianças, de 12 crianças, vai ser submetido, esse grupo vai ser submetido a atividades que vão ser desenvolvidas durante a terapia fonoaudiológica. Então, no espaço, dentro da própria terapia de fono, essas crianças vão desenvolver algumas atividades com esse objetivo de desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Durante um período específico, né, tem um número específico de atividades, na verdade tem uma folha, um protocolo que foi criado e que, na verdade, nós colocamos 23 sessões ao todo. No primeiro momento, eu coloquei 20 minutos, né, cada uma dessas sessões e atividades, mas no intuito de dividir a sessão em 2, mas levando em consideração que a gente tem as crianças que às vezes estão a fim de fazer atividade, não estão a fim, estão bem, não estão bem, esse tempo é variável, né? Então, na verdade, a ideia é que a terapeuta desenvolva essa atividade durante a terapia fonoaudiológica e aí coloque, depois uma observação, quanto tempo durou a atividade, se 5 minutos, 10 minutos, dependendo da criança, do que aconteceu ali, né? Então, esses 24 sujeitos
divididos em 2 grupos. Então, um grupo de crianças, como eu falei, vai ser submetido a essas intervenções aí, essas atividades, que depois eu explico melhor cada uma delas. E o outro grupo de crianças também vai participar do desenvolvimento dessas atividades, com a diferença de que os pais dessas crianças vão receber orientação, né, a cada 2 sessões sobre, não pelas terapeutas de fonoaudiologia, tá, mas por mim mesma. Então, a ideia é que eu venha até aqui nos horários que os pais estejam, na hora que as crianças estejam sendo atendidas, ou a Fernanda deu a ideia também da gente marcar uns horários pelo Skype, né, Fernanda, se der certo, no laboratório. Então, os pais viriam lá na sala da Fernanda no laboratório, utilizariam o computador dela pelo Skype, e eu ficaria lá em Santos dando essa orientação. Então, essa orientação para os pais, ela está focada mais em como os pais poderiam dar continuidade a esse trabalho em casa, com algumas atividades, algumas dicas e orientações para os pais, que não, na verdade parecem complicadas, mas são muito mais simples do que a gente imagina, né? Então é isso. Então veja, naquele grande grupo a gente tem um grupo de 12, outro grupo de 12 e um grupo de 12 só com as intervenções na terapia e o outro grupo com as intervenções e orientação a pais. Porque a ideia que a gente tem, a hipótese, é que as crianças cujos pais receberem orientação talvez tenham ganhos mais significativos do que as outras. Pode ser que isso não se confirme, mas a ideia é essa, né? Pode ser essa. Bom, então os resultados entre os 2 grupos serão comparados, assim como os resultados obtidos por cada grupo em comparação com a linha de base, ou seja, como eles eram antes da intervenção, né? Comparação deles com eles mesmos. Aí eu coloquei um desenho aqui com os dizeres de um menino de 5 anos do México, o Aldo Pablo Fernandes, descrevendo aí uma cena de uma família feliz, etc. E isso foi tirado de um livro que oferece ideias, orientações para os pais no desenvolvimento da flexibilidade cognitiva das funções executivas, né? E aí, na verdade, em poucas palavras, eles dizem o seguinte, que a ideia é você orientar os pais para implementar esse ambiente das crianças, no sentido de ser um ambiente estimulante, né? Às vezes, orientações simples, para você pensar em atividades em que os pais possam desenvolver com as crianças, como compartilhar uma história, contar uma história, pensar num final diferente para aquela história que está sendo contada, pedir para a criança pensar num final diferente para aquela história, usar brincadeira com a criança, por exemplo, de brincadeiras com palavras, com rimas, como é que é o nome daquela brincadeira, Sibeli, que eu te falei? Adivinhação. Adivinhação, né? Aquelas brincadeiras que você faz, o que cai em pé e morre deitada, chuva, etc. Então, orientações simples para pais que são bem-sucedidos, né, ao criar as suas crianças, já fazem isso, mas que a gente vai reforçar com os pais dessas crianças, né? Bom, então as atividades desenvolvidas até aqui foram essas aqui. Então, nós fizemos a avaliação da comunicação da interação social e padrões de interesses e comportamentos por meio do ADIR, de setembro a agosto de 2013, com 33 sujeitos. A avaliação da flexibilidade cognitiva por Wisconsin foi em julho, agosto e setembro de 2013. A análise dos testes para a divisão dos grupos experimentais e controle foi, que não existe mais controle, em setembro de 2013. Quais os resultados que nós obtivemos até agora, né? Então, dos 24 sujeitos testados, 20 de sexo masculino, com idades entre 6 e 15 anos. Então, esses foram os resultados com as medidas de tendência central no Wisconsin, e aí a gente está falando em vários tipos de erro, porque o teste ele prevê esse tipo de situação na hora que você vai avaliar. Então, por exemplo, tem um erro do tipo número de respostas, ou seja, não erro, mas o tipo de resposta que você pode obter, número de respostas corretas, número total de erros, número de respostas perseverativas, que são aquelas respostas em que a criança, mesmo às vezes você percebe que ela entendeu que mudou a regra ali, mas ela persevera numa mesma resposta, né? Número de respostas perseverativas, de erros perseverativos, erros não perseverativos, respostas de nível conceitual, categorias completadas, tentativas para completar a primeira categoria e fracasso para manter o contexto. Então, todo esse tipo de resposta é possível a gente analisar. E aí,
Comparando com esses pesquisadores aqui, Calland e os colaboradores em 2008, que avaliaram também a flexibilidade cognitiva e a atenção focada em crianças e adolescentes com autismo de alto funcionamento e síndrome de Asperger, com o Wisconsin, mas com a versão computadorizada dele, eles obtiveram scores acima do que os sujeitos dessa amostra, como por exemplo, uma média de 107,15 para o número de ensaios administrados, o número de vezes que eles têm que você tem que repetir, né, contra a média de 123,5 para os sujeitos da amostra. Os sujeitos da pesquisa de Calland obtiveram uma média de erros perseverativos de 11,46 contra a média de 48,1 dos sujeitos da presente pesquisa, porque na nossa pesquisa a gente não tinha só crianças com autismo de alto funcionamento e síndrome de Asperger. Então, todas as crianças do espectro do autismo que estavam disponíveis no laboratório, cujos pais concordaram em participar da pesquisa, que fossem capazes de responder os testes é que participaram, né? Então, aí, com isso, a gente conclui que os sujeitos diagnosticados no espectro do autismo podem se beneficiar de programas que aprimorem a flexibilidade cognitiva, que é uma operação cognitiva mediada pelo córtex pré-frontal, que interfere na produção de respostas do indivíduo, que neste grupo costumam ser perseverativas. Então, dando continuidade a essa fase inicial, que foi a pré-intervenção, a pré-testagem, a ideia então é que a gente submeta essas crianças a esse programa de aprimoramento da flexibilidade cognitiva. Então, essa intervenção, eu coloquei 20 ali, mas a gente aumentou para 23 sessões, né? São sessões compostas de uma ou duas atividades para o desenvolvimento dessa flexibilidade cognitiva. A gente vai usar material concreto, algumas coisas também no computador, né, na informática, e a cada 2 sessões a gente vai propor sempre um teste que avalie aquilo que foi supostamente desenvolvido nas sessões anteriores. Então, deixa eu ver se vou abrir aqui para vocês verem o programa que a gente pensou. Então vamos lá, sessão número 1, né? Eu coloquei lá 20 minutos, mas de novo só para lembrar que esses 20 minutos é só por uma questão de divisão da sessão em 2 partes. Pode durar 5 minutos, pode durar 10 minutos, depende do que a criança conseguir fazer, né? Então, essa atividade qual seria? A torre de Hanoi, o computador. Então eu coloquei no Excel, transferi para o Excel o jogo Torre de Hanoi e as crianças vão jogar o quanto elas conseguirem a partir desse joguinho aqui. Então, na verdade, a tarefa é passar os anéis, mudar os anéis de lugar para a última torre, na posição que eles estavam inicialmente, só que não ferindo a regra de que um anel maior não pode nunca ficar sobre um menor. Então essa regra tem que ser respeitada. Então ela vai testando e vai trocando até conseguir passar todos os 3 anéis para outra torre aqui. Bom, aí na folha, no protocolo que foi criado ali, com a ajuda da Thaís que está aqui, que colaborou bastante na programação das coisas que eu faço. Nesse protocolo que foi criado, tem a atividade qual é e as orientações, né, para o terapeuta que for utilizar aquilo lá. Numa segunda sessão, a gente teria também um jogo de Torre de Hanoi, mas agora com material concreto, ou seja, a mesma ideia, com as mesmas regras, mas utilizando a Torre de Hanoi em madeira, agora com mais discos, né? Se for possível, a gente pode diminuir, vai depender da habilidade da criança, tá? O que importa é tentar envolver a criança o máximo que se conseguir na atividade. Depois, na sessão 3, obrigada. Aí tem o teste Torre de Hanoi, que é para ser aplicado antes do início da sessão, justamente para avaliar se aquela atividade que foi desenvolvida nas 2 primeiras apresentou alguma diferença, teve algum ganho, enfim. Depois tem uma outra atividade que é um jogo, Mastermind, que é um jogo que a maioria já deve conhecer, está lá no laboratório, não trouxe todos, trouxe só alguns. Sessão número 4, Chuca, que é um jogo bem legalzinho, um jogo concreto, que é um jogo de feijõezinhos, que a criança tem de passar os feijões, mas tem algumas regras que ela tem que seguir e precisa de alguma flexibilidade para você tentar
e errar e tentar errar sem ferir as regras para conseguir o seu objetivo final, né? Vou mais para baixo. Em seguida, na sessão 5 já tem um outro teste, que é o teste de trilhas. Esses testes eles estarão disponibilizados nessa pasta, que é a pasta de todos os testes, para serem aplicados no início da sessão. Um jogo que é cilada, que é um jogo que vocês já conhecem também, que é um jogo em que você encaixa as peças de forma a completar o tabuleiro. Não trouxe também, mas está lá no... Tem uma parte do armário do laboratório que está destinada só para essas atividades, né? Depois disso, o Lince também, que é aquele jogo de atenção, né, que a criança tem de jogar vários estímulos ao mesmo tempo. Uma atividade aqui, quebra-cabeça de palitos, então a gente disponibilizou uns palitos grandes, né? E aí existe uma caderno que está disponibilizado também lá com todas as ideias de jogos com esses palitos, certo? Que a criança vai seguindo. Aí assim, tem o nível crescente de dificuldade. Tem a resposta e tem a regra, tá? Certo, pessoal? Então estão lá também. Depois tem um teste de atenção de cancelamento, que é um teste que está disponibilizado também na pasta no início da sessão. E uma outra atividade aqui, ó, limitação e ensino de posicionamento de prédios de brinquedo. Então a gente tem aqueles prédios do jogo do Pequeno Engenheiro, que, por exemplo, a terapeuta vai disponibilizar alguns prédios de um jeito e vai pedir para a criança fazer a mesma coisa do outro lado da rua, mas como se fosse um espelho, ela vai ter que fazer igual, né? De forma espelhada. Tem esse caixote aqui, que é o caixote de desafio, que eu cheguei com meus shakes na hora. Olha, Thaís, você coloca todos esses quadradinhos aqui dentro, do jeito que sirva, tá? E ela vai tentando. Ela já ficou aqui pra isso. Mas chave isso? Uhum. Eu consegui. Tem tamanho diferente, viu? Oi? Tem que encaixar o pezinho Tem várias forminhas diferentes. Tem que fazer um quadrado bonitinho pra caber na caixinha. Quer tentar, já? Pode ter. Deixa eu ver. Só tem que ser um